Olá, meus amigos. Vamos dar início aqui ao nosso bloco novamente. Tá? Devido àquele erro lá da nossa VM, né? A aula foi interrompida, agora a gente já restabeleceu. Vamos dar continuidade aqui, tá certo, pessoal? Pergunto se estão conseguindo visualizar os slides e a tela aqui do ambiente que a gente faz o teste. Está todo mundo visualizando, né? Está tranquilo. Beleza. Então, vamos dar continuidade aqui. Eu tive que remover os discos lá, pessoal, e aí a gente vai para reproduzir de novo. Obviamente aqui, levantar de novo. Vou levantar aqueles discos lá para simular a gente reconhecendo os discos. E aí brincando com particionamento, né? Vou aqui novamente criar uma IDE, tá? De 3 GB, um único arquivo. Eu vou chamar esse arquivo aqui de IDE. E vou criar um outro HD, SATA, em um único arquivo. Esse cara vai ter 4 GB. E aí, eu vou dizer que esse aqui é o SATA. Tá bem? E aí, a gente vai levantar de novo aqui a nossa VM. Aí a gente recapitula o que a gente viu no vai evoluir. Aí o boot do sistema, né? O kernel sendo levantado e esses registros sendo adicionados lá no MESG, né? No DMESG, no arquivo DMESG, /var, log, DMESG, ou em algum outros sistemas no messages, né? /var, log, messages. Ele vai levantar o serviço aqui no ambiente gráfico. Só que eu não quero o ambiente gráfico. Eu quero ir lá para um outro terminal. Ctrl, Alt e F1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Vamos entrar lá. Pronto. Como a gente viu na aula anterior, a gente tem a possibilidade de colocar em funcionamento um novo disco. A gente tem que seguir alguns passos. Tá? O primeiro é verificar em qual dispositivo aquele equipamento foi reconhecido, né? Então a gente tem, tá? A gente tem duas possibilidades. A gente tem até mais, certo? Mas as básicas são usando o fdisk -L, que ele lista todos os devices reconhecidos ali, de disco, né? Fdisk. Ou então o DMESG, ou entrando lá no arquivo do DMESG e vendo os logs de inicialização lá, o que é que foi logado de novo equipamento, novo dispositivo. Então a gente vai aqui, ó, fdisk -L, deixa eu clicar aqui, fdisk -L, opa, tem um I ali, né? Não tem esse I. Então tá aí, ó. Deixa eu dar um clear para ficar melhor a tela para a gente. Então tá aí, ó. Ele reconheceu um SDA de 3 GB. E aí ele diz lá, ó, disk dev SDA doesn't contain a valid partition table. O que é isso daí? Ele está dizendo que não tem, apesar dele ter reconhecido o dispositivo, que é um disco, ele não tem na tabela de partições que o kernel, o Linux, ele administra, nada de tabela de partição. Tem partição primária,
partição lógica, não tem. E aí ele dá esse aviso aí. Aí eu tenho o /dev SDB de 21.5 GB. Esse aí já é o padrão dele, já estava. E eu tenho o SDC de 4 GB que a gente criou, tá? Pelo VMware. E aí simulando a gente espetando um disco fisicamente. E aí, estando reconhecidos esses dispositivos, tá? A outra forma é o DMESG, né? E aí eu vou lá, como eu falei para vocês, né? Deixa eu dar um pipe aqui. O meu teclado, quando eu utilizo esse ambiente aqui, essa interface que é do próprio VMware, essa aqui, ele não me habilita algumas teclas do teclado. Aí eu vou abrir aqui pelo PUT, que é um terminalzinho SSH, e aí ele vai me dar, e aí a gente trabalha melhor. Ele me dá as opções do teclado aqui para mim. Ah, tá. Pelo PUT eu não consigo entrar como root. Eu tenho que entrar como outro usuário e elevar o meu privilégio com sudo. Ou su, né? Então vejam aí, pessoal, que os erros estão acontecendo e a gente está vendo aí algumas oportunidades, né? Por conta disso. Então, vamos lá. Sudo su. Agora eu estou como root. fdisk -l. Aí ele me dá lá os devices. Ou eu vou dar o dmesg, né? E eu vou usar lá um parâmetro, o que eu quero procurar, né? O grep, tá? Que ele vai filtrar o que for passado para ele pelo pipe. E aí o que eu vou? SD. Tudo que tiver SD. Aí ele vai encontrar o SDA, SDB e SDC, né? O SDA, certo? Encontrou aqui um SDA, SDA. Aí o SDB, ó. Joia? E o SDC. Pronto. E aí a gente vai brincar com o fdisk, né? Então vamos lá. Primeira partição que a gente vai brincar é com SDA. Então vamos lá. fdisk barra o dev SDA. Então, eu entrei no programa fdisk. Então, se eu der um M, ele no prompt ele fala lá, o command M for help. M, aí ele me dá todos os comandos dele. E aí eu sei que eu posso verificar a tabela de partições desse disco utilizando lá o P, né? Vamos ver aqui, ó. P. Aí ele não trouxe nada, ó. Tá o disco lá sem nenhuma partição. Aí eu vou criar as partições dele. Aí vão ficar lá, né? /dev, SDA, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Até no máximo 5, né? Então vamos lá. Eu tenho aqui N, ele vai criar. Por padrão, ele já está trazendo lá o default P, que é de primary. Né? Primary. Ou eu posso criar uma estendida digitando E. Aí eu vou, padrão aqui, P, não precisa digitar, já está lá com o padrão. Partition number, padrão, já é 1, então não preciso digitar. Caso eu queira colocar um outro número para ele, eu coloco. Primeiro setor que está aí, ele se refere lá ao 2048, né? Porque antes disso, ele precisa ter um espaço para poder gerenciar as tabelas. Padrão, e aí eu defino lá. Ele me deu, ó, por padrão, até o máximo possível que eu posso. Do inicial até o máximo que eu posso. Então, vou deixar padrão. Para esse disco, eu vou criar utilizando todo o espaço dele. E aí, eu dou um write com W, né? Então, vamos lá entrar no fdisk de novo.
que eu dei um write e saí. E aí, com M, eu vejo lá, ó, vou dar um print na partição. Ó, ele criou um disco lá, ó, uma partição no disco SDA. Tá? E aí vou sair, dou um quit para sair sem salvar. A outra partição, ó, quando eu dou um fdisk L, ele já mostrou lá em cima, ó, que aquela partição de 3 GB ele já criou. Então vamos agora criar o SDC, que é o segundo disco, né? Na verdade, para o sistema é o terceiro disco. A gente adicionou 2, mas já existia um, né? E aí, vamos lá, /dev SDC. Então, fdisk dev SDC, e aí eu entro no disco. Aqui os comandos, dou um P, ele vai mostrar que não tem nada na partição dele. E aí um N, e aí eu vou criar uma partição primária. Agora, o número vai ser 1, o inicial, setor inicial vai ser 248. E aí, como essa partição ela tem 4 GB, né? Olha aqui, ó. Eu vou criar 2 discos, duas partições de 2 GB. Então, vou lá. Posso colocar plus, né, mais 2G. Se eu quiser, aqui, ó, ele mostra como é que eu posso criar. Ó. Posso colocar um mais e o tamanho que eu quero em K, em kilobytes, em megabytes ou em gigabytes. Então, vamos lá, em gigabytes. Beleza, ele criou. Se a gente for dar um P lá, tá lá, ó. Agora a gente vai criar um outro. N. Vai ser primária ou estendida? Vai ser uma estendida, extended. Ele, por padrão, ele deu para mim a opção do número 2 para identificar lá na tabela de partições aquela partição. Porque ele já identificou que tem um, mas eu posso dar um outro número para ele. E coloca lá, o default 2, porque eu posso colocar como sendo a primeira livre. Aí eu vou colocar, tá? Que vai ser esse padrão. Aí ele reconheceu lá o setor, o primeiro setor vai ser a partir de quando? Ele sugeriu para mim, tá, um default, que foi a partir do endereço 4, tá lá, esse endereço aqui, né? 4.196.352. Beleza. Aí eu vou colocar aqui, ó, eu não posso colocar, né, pessoal, 2G, por que não? Porque eu já criei 2 GB, uma partição de 2 GB. Só que eu tenho menos de 2 GB ainda, livre. Eu vou colocar aqui, ó, 1.900 mega. Aí ele ainda fora do intervalo, né? Por quê? Porque ele começou do 2048. Levando em consideração que segue kilobytes, isso é equivalente a 200 mega, né? Então, na primeira partição, quando eu fui criar a primária, ele já estava me dando que eu estava fora. Não podia usar 200 mega. Quando eu criei a outra partição, tá? Aí ele me deixou de fora também. Outros 400, aliás, outros 200. Então, eu vou colocar aqui, ó, 1.600, tá? Fora de range. Aí. Plus 1.600 M. Fora de range. 1.500. 1.599. Fora de range. 1.500. É de 4 GB ele, ó. De 4 GB. Beleza, vou colocar aqui menos então. Plus 1.300. Vou entender agora. Vou botar 1 GB então.
GB. Tá, então pode ser que isso aqui seja por conta da... Deixa eu ver aqui, pessoal. Dá um F-Disk. Tá, 4 GB, né? A segunda partição. Vamos entrar de novo lá no F-Disk. Vou criar uma partição primária. Default, certo? Padrão, o início dela. Eu vou criar ela aqui com mais 2 GB. Essa é a primeira partição. Beleza, ele criou. Tá? Vou criar um outro. Outra primária. O segundo disco, a partir desse até plus 1.500 MB. Foi, ó. Tá? É porque a estendida, eu crio uma virtual. É em cima de uma que eu já tenho. Aí eu dou um write, salvou, né? Se eu der um fdisk "-l", aí ele mostrou lá embaixo, ó. Ele criou. Tá? Foi criado. Agora começa a brincadeira. A gente identificou os dispositivos, a gente particionou, e aí a gente vai ter que formatar. Mas antes de formatar, vamos dar uma olhada no Gparted, que é uma solução, tá, para fazer essa administração. A gente viu o Parted, que dá também as opções para a gente. Olha, ele entrou no prompt aí e ele solicita, ó, help para ver os comandos. Então tá aí, ó, vários comandos parecidos com aquele lá do Fdisk. Ele não é parecido assim, eu digo as funcionalidades, né, de administração, mas são outros comandos. É bom a gente conhecer que existe ele. E também tem o Gparted, como está lá no ambiente gráfico do nosso servidor. E aí a gente... Então, ok? E aí a gente agora vai ver o Gparted. Gparted. Vamos acessar ele aqui. Ah, ele está trazendo outra informação. Ele não está instalado aqui, certo? Ele ia aparecer aqui. Ele deu um link para fora, né? Sobre esse cara. Vamos instalar ele. Vou aqui voltar para o meu terminal no meu shell. Eu vou digitar apt get install. Aí eu vou Gparted. Lembrando, pessoal, que é bom a gente aplicar primeiro aquele update, né? apt-get update para atualizar o banco de dados de aplicativos locais, a lista dos nomes, né? Dos aplicativos, dependências existentes. E depois disso, executar lá a instalação que a gente quer. Vamos voltar agora para cá, o ambiente gráfico. Vou fechar aqui. Gparted. Agora ele apareceu, ó, tá?
Aqui é o programa. Aí, como eu estou logado como root, ele está me dizendo, pedindo para eu colocar minhas credenciais aqui. Aí ele vai iniciar, né? Então, escanear os devices. Ele reconheceu aí, ó. Essa exclamação é o quê? Ele não está com o sistema de arquivo reconhecido. Ou seja, a gente tem que usar aquele MKFS para formatar ele para um sistema de arquivo que a gente possa utilizar, né? Aí vamos ver os outros discos aqui, ó. Aqui eu posso selecionar diversos discos, ó. Vou voltar para a minha tela aqui. E aí, deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui a tela não está comprimida, né? Ele tem um botãozinho aqui do lado, que aí eu posso selecionar aqui outro HD. Esse aqui era o que estava já. Na verdade, ele estava como SDA, e aí quando o sistema reconheceu, ele empurrou ele para outro. Aí a gente tem aqui o SDA, tá? Que é novo, de 3 GB. A gente criou a partição lá com o FDisk, mas não formatou. Tem essa outra partição aqui, e tem aquela que a gente criou lá, uma com 2 GB, a primeira, e a segunda com 1,5 GB. Então, pessoal, basta a gente formatar agora. A gente tem aqui a opção de formatar, ó, né, com vários sistemas de arquivo, utilizando aqui esse aplicativo, né, que é o Gparted. Mas aí a gente não vai fazer por aqui essa formatação. Só queria demonstrar para vocês essa possibilidade do Gparted, tá? Beleza? Agora que a gente já identificou, já criou partição, agora a gente vai ter que definir qual sistema de arquivo é que vai trabalhar aquela partição. Então, a gente tem diversos tipos de sistema de arquivo. Cada um tem uma característica ou uma funcionalidade melhorada. Então, cada um vai ter a sua característica, né? Uns trabalham melhor em determinada distribuição. Essa aqui é um sistema de arquivo Microsoft, né? O NTFS. Tá? O NTFS. Então, o Linux vai trabalhar com esses caras aqui, ó. E aí a gente vai discursar um pouco sobre eles. Tá? O sistema de arquivos é XT2. O sistema de arquivo, tá, pessoal, ele vai formatar as informações ali de qual é o tamanho dos blocos de informação. Porque para o kernel, na hora de fazer uma pesquisa, ele vai tentar localizar um determinado dado em uma posição reconhecida. Então, tem a tabela de partição, a gente já viu lá. A tabela de partição indica as partições existentes. Mas existe também uma outra tabela que faz a gerência de blocos, né? Quais os blocos que estão livres, que podem ser colocados dados ou informações administrativas, né? Para melhorar a performance. Né? Informações de estatística, né? De acesso aos arquivos, informações de permissão, de privilégio. Tudo isso é definido em alguns blocos específicos. Existem 3 tipos de blocos, tá, principais. E esses blocos, eu posso definir tamanhos fixos entre 1K, 2 e 4. Aí já entra na parte de arquitetura de computadores. Qual que é a vantagem de ter um bloco pequeno em relação a um bloco com 1K ou ter um bloco com 4? É porque com 1K a gente tem menos perda de espaço livre. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho 10 blocos, e esses 10 blocos, cada um tem 1K. Então, se eu tiver um arquivo que vai ocupar 5 blocos, ele vai colocar lá em 5 blocos, certo? Sobrou 5 blocos, beleza?
Não, deixa eu ver um outro exemplo aqui. Eu quero colocar 3 blocos. É um arquivo que vai ocupar 3 blocos. 3. Então, vai ocupar os 3 blocos, tá? Com, o sistema de arquivo com a definição de um bloco por tamanho, né, de bloco, de 1K por tamanho de bloco. Então, aqueles 3 blocos vão ser ocupados com 1K cada um. Aí, beleza. Se eu tiver um outro arquivo que tenha 4, aí ele vai ocupar, né, tranquilamente. Agora, digamos que o meu sistema de arquivo, o tamanho dos blocos seja de 4K. Se eu tiver um arquivo que vai ser armazenado, tá, esse 4, ele iria ocupar 4 blocos, ele iria, 4 blocos não, um arquivo que ia ocupar 3 blocos. Quando eu for colocar ele, ele vai selecionar um dos blocos que tem 4K, tá? 4K, e aí vai sobrar um espaço lá de 1K, né? Quando ele colocar lá, vai sobrar um espaço de 1K. E os próximos arquivos, ele vai sair adicionando nos outros blocos de 4K, né? Então, todos os blocos daquele meu sistema de arquivo tem 4K. Então, vão ficar tendo brechas, sobras. Essas sobras, o sistema vai ter que se preocupar em administrar para poder reusar. Aí eu vou ter que depois ficar dando aquela defragmentação para tentar trazer e tentar otimizar o disco, né? Na hora de tentar localizar qual que é o melhor bloco para guardar aquela informação, o sistema de arquivo vai ter que se preocupar em reconhecer os blocos que estão meio vazios, né? E aí fazer essa gerência. Então, isso aí é ruim. Quando eu tenho blocos muito grandes, a tendência é que fiquem espaços lá. Então, existem esses 3 tipos de blocos. O superbloco, o inode e bloco de dados. Então, o superbloco, ele vai trazer o que para a gente? Informações ali dos tamanhos dos blocos, gerência dos blocos, ponteiro para os inodes, tá? Ponteiros lá para quem são os arquivos, aliás, os blocos que estão livres. Informação sobre o ponteiro para o diretório, que é o diretório root. Tudo isso, pessoal, na hora de fazer pesquisa, que o kernel lá tiver uma chamada de sistema que for tentar localizar um determinado arquivo no disco, ele vai tentar, ele vai ler primeiro essa tabela no superbloco, para tentar esse superbloco direcionar ele e não perder muito tempo na hora da pesquisa. Então, tanto na hora de gravar um dado no disco, ele vai consultar o superbloco para ver qual é o melhor lugar para armazenar um dado. E ele também vai pesquisar lá para poder pesquisar ou fazer uma leitura, né? Então, tanto na hora de gravar quanto na hora de ler, ele vai acessar o superbloco para o superbloco auxiliar aquela busca ou gravação. Também ele grava informações estatísticas, né? Inode. A gente tem aqui o Inode, o que ele faz? É algo mais próximo do arquivo, né? De gerência do arquivo. Então tem um superbloco que ele administra, vamos supor, ele tem uma gerência maior sobre o disco, né? Para poder direcionar. O Inode já está mais relacionado com os arquivos. Então guarda informações sobre proprietário do arquivo, ACL, né, que é o Access Control List, informações de permissão do arquivo, o tipo de arquivo, estatística de criação, de acesso e ponteiro para os blocos de dados efetivamente. Né? É uma cadeia hierárquica, né? Primeiro é acessado o superbloco, depois é acessado o Inode, e o Inode tem informação de ponteiro para os arquivos efetivamente, para os blocos de dados. Aí esse é o terceiro tipo de bloco que a gente vai ver, né? O datablock. O datablock, ele é um arquivo regular, né? É um conteúdo efetivamente. E também ele vai armazenar diretórios.
O que é? O diretório é um arquivo também. Ele é um arquivo. Para o sistema operacional, para o kernel, um diretório, ele é um arquivo. Só que ele tem uma propriedade diferente. Certo? O inode number dele, ele especifica que ele é aquele arquivo, ele é um diretório. Tá? Então, esses são os 3 tipos de bloco. E o sistema de arquivo, não só o ST2, mas os outros também tem que se preocupar. Tem uma tabela grande ali de informações genéricas de todo o disco, né, que apontam para os inodes dos arquivos e que esses têm informações também para encontrar o dado efetivamente, que aí é o bloco de dados. Isso. Na verdade, se você for ver, tudo é um índice, né? Todos eles têm um índice. Então, vamos supor, o MBR. O MBR, eu estou falando lá no início, né? O MBR é um índice. Ele tem um índice para onde? Apontando para todos os discos existentes na máquina, né? Aí, vamos especializar um pouco mais. Aí, eu tenho o disco instalado. Tá lá o disco instalado. Cada disco, ele vai ter no início dele, o superbloco. Tá? Então, o superbloco, quem é? Lembra lá do F-Disk, aqueles primeiros cilindros lá, 2048, vai estar armazenado lá ali dentro, o superbloco. Então, o superbloco, ele é um índice aonde? Para os inodes. Os inodes são os índices dos arquivos. Né? Então, tem os índices do disco, que aponta lá onde estão os inodes, e dos inodes, aí é já o arquivo em si. Tá? É o início do arquivo. Então, o arquivo, ele inicia com um inode, que é um índice para o dado efetivamente. Aí ele vai armazenar lá, né? Por exemplo, o arquivo XPTO do Word, um exemplo, né? Está gravado no disco, iniciando da posição X até a Y. Quem guarda isso é o inode correspondente àquele arquivo. Então, quando aquele inode é acessado, ele sabe, na sequência, quais são os blocos que o disco tem que pegar aquela informação para repassar ele, para responder ele, né, para quem solicitou. Tranquilo aí? Funcionalidades do sistema de arquivo. A gente tem o journaling, que é esse cara. Ele armazena é como se fosse um log temporário. Lembrando o conceito de banco de dados, a gente tem lá, para uma forma de garantia da integridade dos dados, ele guarda um log antes de, efetivamente, dar um commit, antes de gravar. Por quê? Porque naquele meio tempo pode acontecer alguma coisa que, se ele estivesse gravando o arquivo, ele não conseguiria dar um rollback. Não conseguiria. Então, a mesma coisa acontece com a funcionalidade do journaling. Ele funciona dessa forma. Então, quando um processo, um usuário, está utilizando um determinado arquivo, seja ele na tela dele ou na memória, enfim, qualquer dado da máquina que ele trouxe do disco e precisa gravar de volta lá, ele traz para a memória. Quando ele sobe com aquele arquivo para a memória, quem administra ele é o journaling, né? No nível do GNU, do sistema operacional GNU, porque é uma funcionalidade que o SX2, 3, 4, enfim, ele vai fornecer essa funcionalidade de o arquivo ele poder ser sincronizado com o disco. Então, eu estou lá na memória com o arquivo, ele de tempos em tempos, ele vai lá fazer esse sincronismo com o dado lá do disco. E aí, essa funcionalidade do journaling, certo? Lembra lá daquele comando sync? Aí a gente tem aqui, da maior integridade dos dados e é um recurso de recuperação ali, né? ACL é um recurso que o sistema de arquivo ele fornece. É o Access Control List.
vai permitir lá dar permissão, privilégio de acesso para o proprietário, para o pessoal que faz parte do grupo do proprietário do arquivo, enfim. Se o arquivo é somente leitura, permite gravação. Ele mantém um esquema de permissões, né? Uma tabela. Nessa tabela, ela fica guardada onde? Nesse caso aí, tá? Ele fica guardado lá no Inode. O Inode vai ter essa informação lá. Quando um processo lê, um usuário está querendo ler um arquivo, que ele não tem permissão. Então, o sistema operacional vai mandar para o kernel vai mandar uma chamada de sistema, essa chamada de sistema vai tentar acessar o disco. Aí o disco vai ler lá, vai tentar ler aquela informação. Quando chegar lá no Inode, né, primeiro ele foi lá para o Superblock, aí ele chegou no disco. Depois ele vai lá no Inode, né, o Superblock apontou para o Inode. Chegou lá no Inode, aí quais informações tem aí de ACL? Pô, pode acessar esse grupo. Só que vai estar códigos lá, né, binários ali, informações nessa tabela. Essas informações são úteis e interpretáveis para o sistema operacional, né? O GNU. O kernel não precisa saber disso. O kernel, que é o Linux, ele não está preocupado com isso. O kernel se preocupou em chegar lá no disco. Chegar lá. E o disco, o Inode, ele também não está preocupado em dizer para o sistema operacional, olha, o usuário pode ou não pode acessar. Então, o que acontece? O Inode vai ter um código lá de gravação específica, que o sistema operacional gravou lá numericamente algum código, alguma coisa que represente permissão de acesso ou não. Aonde? Numa tabela, tá? Agora isso no nível do sistema operacional, que administra, né? Que administra todas essas questões de privilégios. Então, mas aonde é gravado efetivamente, tá? Aquele dado específico daquele arquivo é lá no Inode. Pessoal, não sei se eu consegui passar para vocês direito essa parte aí do journey, do Inode, gravar lá o ACL. Tá tranquilo até agora? Beleza. E permite também rotular, né, um determinado dispositivo. Vamos avançar aqui. E aí, pessoal, a gente tem aqui, ó, a formatação do sistema de arquivo como aquela terceira etapa, né, para colocar um dispositivo de armazenamento para funcionar, né? Então a gente pode criar partições utilizando formatar e colocar o sistema de arquivo utilizando esses comandos aqui. O mkfs, que é o make file system, ele cria, aliás, ele formata no formato do EXT2, que é o padrão dele. Mas eu posso, na hora do parâmetro lá, colocar o parâmetro -t, e definir outro sistema de arquivo que eu queira. O padrão dele é o EXT2, porque é o padrão, né, o primeiro criado lá pelo Linux. Então, aqui tem, ó, a sintaxe, -t, e posso definir qualquer um outro aqui, ó. E aí, eu coloco aqui a informação de qual que é o meu device que eu quero formatar. Qual que é o meu device que eu quero formatar? É o meu SDB, SDC, SDA? Não, né? Esse aí é o disco. Aí vai ser qual que eu vou formatar? O SDA1, SDA2, SDA3, SDB1, SDB2, SDB3 e assim por diante, né? A numeração é que indica a partição criada. Beleza. Aí, aqui, ó, alguns parâmetros do sistema de arquivo. Eu tenho o T, que define o sistema de arquivo, o B, formando o número do bloco, a quantidade e o tamanho, né? O Inode, aqui a informação sobre o tamanho do bloco de Inode, que vai armazenar informação sobre Inode. A ativação do journaling, certo? Essa opção, essa função ela é opcional do journaling. A gente tem a opção C, o "-c", para fazer uma checagem de deadblocks. Tá?
a gente tem, tá? Lembra aquele comando CKFS? Esse comando aqui é o Check File System. Esse cara aqui é o equivalente a eu utilizar esse comando aqui, ó. Ele é equivalente a eu digitar lá, né? MKFS menos C de check, certo? E aí eu coloco lá dev e o meu device. Aí ele vai e faz uma checagem, tá? Eles são equivalentes. Beleza? Aí, vamos voltar lá e agora a gente vai formatar nosso disco, os nossos discos, né? Fdisk, tá? Menos L. Aí ele mostrou pra gente, ó. O primeiro disco nosso lá, que a gente adicionou, foi aquele dev SDA, tá? E a partição que a gente criou são 3. Vamos formatar as 3. Eu tenho lá, eu posso dar detalhe, tá? Com o Fdisk aqui, da seguinte forma, ó, menos L, deixa eu ver se ele entra aqui, barra dev, SDA, 1. Aí, ó, deixa eu dar um clear para vocês entenderem. Ele colocou lá, ó, que não contém uma partição, aliás, SDA não contém partição válida. A partição existe. A partição é o SDA. Então, vamos formatar ela, MKFS, Deixa eu dar um clear aqui. MKFS menos, certo? T, aí eu vou colocar ela como EXT2, né? Barra dev SDA1. Aí, ó, ele formatou a partição, certo? Tipo Linux, tamanho de blocos, ó, tá? E deu essa informação aqui pra gente. Pronto, beleza. A partir de agora, essa partição já está possível de eu utilizá-la. Vamos montar ela, que é o segundo passo. Aliás, que é o quarto passo, né? A gente vai ter que montar ele. Vamos montar ele aqui, ó. Eu vou criar uma partição na raiz, tá? Disco 1. Aliás, partição 1. NKDIR, disco 1. Criei esse diretório. E vou montar aquele meu sistema de arquivo que eu formatei nesse cara. Aí eu vou chegar aqui, ó. Outra coisa também, pessoal. Para monitorar o sistema de arquivo, eu posso digitar lá, né, o df -h, aí ele me dá lá, né? Ó, tá lá o SDB. Por que não está aí o nosso SDA1, que a gente a gente particionou e a gente formatou ele? Porque não está montado. A gente tem que montar ele, para ele aparecer aí. Então, vamos fazer isso, tá? Dá um clear aqui. Aí, agora a gente vai montar. Monte, certo? Montar o quê? Barra dev, SDA1, SDA1. Aonde a gente vai montar? No disco 1. Então, tá? Montou. Se eu der deixa eu dar um clear aqui. Se eu der um Fdisk menos H, df, cara. df menos H, tá certo? Aí ele mostrou aqui pra gente, ó. Olha ele montadinho aqui, ó. Olha ele montadinho. Montado, e o tamanho dele é de 3 GB, né? 3 GB. E ele está montado aonde? Está aqui, ó. Então, se eu entrar lá, ó, CD barra disco 1, ele me deixou lá, ó, LS
Aí tá lá, a primeira coisa que apareceu lá foi aquele diretório, ó, found and lost and found, né, achados perdidos. Posso criar arquivo à vontade aí. Tá? Barra disco 1. Não. Eu vou colocar aqui, ó, mkd disco 1, teste. Vou criar esse diretório lá dentro, né? Cannot create directory. Tá. Isso aí, pessoal, é permissão de acesso. A gente tem que definir que o tipo de gravação vai ser lá, certo? Então, vamos desmontar ele, ó. O mount menos, certo? Disco 1. Aí vamos desmontar, né? Vou pular aqui, o dispositivo está ocupado. Vamos colocar com "-F" para forçar. "-H". Tá lá, ó. Oi, Bruno. Como é que é, Cleiton? A partir do ST3, se não me engano, né? Tá. É isso mesmo. O Journey é uma funcionalidade, tá? Que é um recurso especializado, né? Eu vou dar uma confirmada no material para dizer, olha, tem realmente isso aí, lá no tal livro, mas se eu não me engano é isso mesmo, eu também já ouvi falar, o Journaling não é uma funcionalidade muito antiga. Como o ST2 ele remonta muito do passado do Linux, provavelmente tenha sido implementado, talvez no ST2, mas numa versão mais, vamos dizer assim, avançada do ST2. Que seria o 3, o 4. Vamos confirmar isso daí, é importante, aí eu adiciono no material, porque isso aí é gaivota importante, pessoal. Valeu aí, viu a lembrança, viu, Bruno e Cleiton? Vamos confirmar isso daí. Então, eu desmontei, né, para a gente montar de novo. Agora eu vou montar como? Eu vou montar o disco, tá? Monte, com a opção "-O", tá? "-O". E aí vou dar uma informação para ele que esse disco aqui, ele pode ser lido e gravado, tá? Aí ele montou. Como o option é de eu dou alguns parâmetros ali na hora da montagem. Então vamos lá. Vou dar um CD disco 1. mkdir teste 2. Make dica. mkdir. Aí ele criou, tá vendo, pessoal? Sem problema, ó, o 3 e assim sucessivamente. Não deu aquela mensagem de erro que tinha dado anteriormente, dizendo que tinha acesso negado. Cadê? Deixa eu ver se eu recupero aqui, ó. Cannot create directory, né? Ó, cannot create directory test em file system. Engraçado que ele deu essa mensagem, tá? E mesmo assim, ele criou, né? Ele tinha criado, ó. Ah, mas ele criou o arquivo, ele não criou o diretório. Olha aqui, ó. Ele está como um arquivo, não está como diretório. Tá? Por isso que ele informou, não foi possível criar o diretório. Se eu for verificar, ó, file, teste, tá lá, ó. Ah, não, valeu, obrigado, isso mesmo, eu criei o arquivo. Eu estava querendo criar o diretório teste, né?
teste. Tá, então ele não deixa eu criar com o mesmo nome o arquivo e o diretório com o mesmo nome. Porque para o sistema operacional GNU, o sistema de arquivo, ele reconhece tanto o arquivo quanto o diretório como sendo um arquivo específico. Isso, eu criei com o TOT mesmo, para entrar lá e ver. Tá? Mas na hora de montar, a gente tem a opção de montar o disco só como somente leitura, ou permitindo gravação. Aí a gente vai voltar para formatar aqueles outros discos, tá? Vamos lá, ó. Aí a gente já formatou e deixou funcional o SDA1. Agora a gente vai deixar funcional o SDC1 e o SDC2. Vamos lá. Aí a gente vai mkfs menos T xt4, tá? Habilitando o journaling, né? Quem? A gente vai SDC1. Aí ele formatou como sendo xt4. E o outro, eu vou formatar com xt3. O SDC2. Aí ele formatou também. Se eu dou um fdisk -L, agora ele tem lá, ó, o disco, tá? SDA, ele tem uma partição, utilizando todo o disco. E o outro disco que a gente adicionou, de 4 GB, ele tem essas duas partições aqui. Olha. Aí, se eu der um df-h, ele não está montado. Aquele sistema de arquivo não está montado, o sistema operacional. Aí a gente tem que montar, né? Aí, para montar, a gente tem que ter um ponto de montagem. Vamos dar um clear aqui. Aí eu vou colocar lá, né? Vou mkdir, makedir, disco 2 e vou criar o disco 3. Tá? Se eu entrar dentro desse cara, no disco 2, ó, disco 2, entrei dentro dele, e aí não tem nada dentro dele, não tem nada, não está montado, né? Então eu vou dar um monte. Monte menos T, tá? Eu posso ignorar também aqui, porque o sistema de arquivo já foi definido na formatação dele, mas na hora da montagem eu posso definir também o sistema de arquivo. Eu vou montar ele no disco 2. Aliás, eu tenho que dizer primeiro o que é o device, né? Então, /dev SDC. Aí eu tenho esses dois aqui, ó. O SDC 1 e 2. O SDC eu ignoro, porque é o disco. E esses são as partições. Partição 1 e 2. Então, eu vou montar aqui. Certo? E vou montar também o SDC2 no disco 3. Montou. Então, se eu der um ls aqui, ó, que eu já estou dentro da pasta que está montado, né? O SDC1 está dentro do disco, né? Disco 2. Então, eu posso chegar aqui, ó, mkdir teste. E aí, vou criando aqui as coisas, entendeu? Já está funcional. Se eu entrar lá no nosso... Vamos entrar lá no Gparted, no ambiente gráfico.
vou dar um refresh aqui, deixa eu ver se ele tem alguma funcionalidade aqui, refresh device. Ele vai reconhecer, olha lá, no SDC, está lá o SDC1 XT4, a gente formatou lá com 2 GB, beleza. O SDC2 XT3. Se eu for ver lá o SDA, que a gente criou uma única partição e formatou toda ela com XT2, está aqui, ó, bonitinho, bonitinho, com a opção gráfica mostrando para a gente aqui. Tá? Então, pessoal, basicamente, são 4 passos para a gente, primeiro, reconhecer em qual dispositivo aquele cara entrou. A gente tem a possibilidade de usar o DMESG, tanto o comando DMESG, ou então acessar o arquivo do DMESG, fica lá no var, log, DMESG, ou então fdisk-l. Tá? Outra possibilidade, tem um comando, certo? Que é o lshw, que é de hardware. Né? Ele também dá informações de device. Deixa eu ver aqui, o que mais? Basicamente isso. Aí a gente reconheceu a primeira etapa. Depois, criar a partição que a gente quer trabalhar. A gente vai particionar o disco. Depois de particionar, a gente vai ter que formatar o disco. Depois de formatar, a gente vai ter que montá-lo. Vamos voltar lá para os slides, porque lá tem algumas informações para a gente não se perder aqui no conteúdo. Então, está aqui o monte, a gente já viu ele. Eu posso lá colocar o T e definir o tipo de sistema de arquivo. Tá joia? Opções de montagem, eu tenho um parâmetro "-o", aí eu posso dizer lá que é RO, read only ou read write, né? Informações de sincronismo, informações sobre atualização de acesso dos arquivos, acesso aos devices, execução de programas. Então, posso dizer que um sistema de arquivo, quando montado, se tiver algum script shell lá que alguém executar para tentar rodar ele, mesmo que ele tenha permissão de execução, ele não vai rodar. Tá, muito bom. O Bruno perguntou se tem a possibilidade de montar um determinado sistema de arquivo toda vez que o sistema ele inicia o computador. Tem sim, a gente vai falar dele aí. É o FSTab. É um arquivo, fica lá dentro do EPC, e você coloca lá as informações de montagem. E aí, quando o sistema operacional levanta que o init é iniciado, o upstart, né, os daemons, um deles vai startar o init tab, assim como inicia lá aqueles outros lá, né, inicia o init tab, ou inicia informações, os outros daemons, né, aqueles scripts lá de execução, o RS local, enfim, ele vai levantar. Certo? Então, a gente vai detalhar e vai abrir lá, viu, Bruno? Esse arquivo, e vamos configurar. Aí a gente simula aqui e reinicializa o sistema operacional para a gente ver funcionando. Tá bom? Então, pessoal, olha aqui. O monte montou. E o monte, tá? Desmonta. Caso o sistema de arquivo esteja sendo usado, principalmente quando tem a funcionalidade de journaling, né? Que aí ele está logando ali as informações, então pode ter dado que não está sincronizado efetivamente ainda, então você não vai conseguir desmontar o disco. Aí você pode usar o "-f". E o ponto de montagem, né? Essa sintaxe. Aí, pessoal, a gente vai falar sobre o FSAB, foi o que o Bruno falou aí. A gente tem a possibilidade de adicionar dentro desse arquivo a informação de qual a partição que eu quero que seja levantada e montada toda vez que o sistema ligar, né?
Então, ó, qual é a sintaxe dele? Tá aqui, eu trouxe um exemplo, né? Ele coloca lá, ó, ele tem informação do sistema de arquivo, o ponto de montagem, eu defino o tipo de sistema de arquivo, opções, aí entram aquela, né, read only, não sei o quê, todas elas. Então, eu tenho aqui, ó, o sistema de arquivo, qual que é, tá? Aliás, o device, né? Aonde é o ponto de montagem, informação sobre o tipo de sistema de arquivo, nesse caso aqui está alto, ou seja, ele vai pegar a informação que está formatado efetivamente o sistema de arquivo. Na hora de montar, ele vai considerar aquilo que está naquela tabela lá do superbloco, né? Beleza? Aí eu tenho aqui, ó, posso colocar options, né? Em options, eu posso colocar as opções aqui, ó. Aí tem informação de backup, de dump, aí está 0. Eu tenho informação, posso colocar uma senha. E aí a gente, vamos montar aqui um exemplo, vamos entrar lá, e a gente dá o reboot aqui na máquina, para a gente ver o negócio funcionando mesmo. Voltar aqui, vou dar um clear. Show. Então, vamos lá. Nano /etc init, não, fstab, né? fstab. Entrei nele. Estamos nele. Aí, a gente vai adicionar aqui a informação de um só sistema de arquivo que a gente quer. Lembra que a gente tem 2 HDs e 3 partições que a gente adicionou, né? Um HD só com uma partição e o segundo HD que a gente adicionou tem 2 partições. A gente vai pegar ele, vamos olhar lá aqui, ó. Vamos lá, fdisk. Não, df-h. O df está mostrando para a gente aí, ó, quais informações. Eu tenho esse sistema de arquivo aqui, com 19 GB. Eu tenho esse aqui, foi o primeiro, é uma única partição, está no disco 1. A gente tem esse cara aqui, que está aqui. Tem esse device SDC2, está no disco 3. Vamos só montar esse cara aqui, ó, toda vez que o sistema iniciar, esse cara aqui, ó, /dev SDC1. Então, vamos voltar lá, a gente vai colocar aqui, ó. Vamos editar o arquivo. A gente vai colocar /dev /SDC1. Aí, vamos seguir o padrão dos outros, né? Tab. Onde é que eu quero montar? O ponto de montagem vai ser em disco 2, né? Alto, read, write, user, tipo de padrão de dados que vai ser gravado lá, certo? Eu vou botar lá, é o UTF-8, UTF-8, olha. Isso, ó, eu posso colocar lá para execução de arquivo, tá? Execução, posso, mas essas opções, fique claro, pessoal, que eu não preciso adicionar todas elas, certo? Aí, beleza, vou sair dele aqui. Salvar, sim. Vamos ver lá, vou dar um cat aqui. Tá lá a informação dele montar o disco 2. Então, quando a gente reiniciar a máquina, é para ele, quando subir, não montar o disco 1 e o disco 3. Não é para ele montar, é para ele montar apenas o disco 2. Vamos ver? Então, vamos lá. Qual é o init que eu tenho que dar aqui para rebootar a máquina? Vamos lá, rapidola. Isso aí é fácil. Mamão com açúcar. E aí, qual que é o init? Beleza.
começa do zero, né? O RAW, zero é zero. Zero é zero. Zero não tem nada. Desliga a máquina. Aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí eles reinicializam, né? Beleza. Init 6. Ou shutdown menos R. Aí vamos lá. Vou deixar ele subir aqui. E aí a gente vai tirar a prova dos 9. Vamos ver se vai realmente funcionar o negócio. Olha o DMESG funcionando aí, né, gravando os logs lá de inicialização dos devices, dos recursos da máquina, do kernel, né? Então, quando der alguma mensagem de erro, o primeiro lugar que a gente tem que procurar lá no DMESG ou no Message, né? Depende do nosso sistema de nossa distribuição. Vamos entrar lá no terminal 3, aí a gente vai lá, né? Vamos se logar aqui. Tá? Vou dar um clear. Aí eu vou dar um df-h. O df-h, ele vai mostrar para a gente o quê? Com detalhes lá, né? Aí, cadê? Ó? Ele montou lá, ó. Tá vendo? O disco 2 está montado. O disco 1 e o disco 3, ele não montou. Não montou. Por que não montou? Porque não está lá no FSTab. Não está lá no FSTab. Tá? Então, se eu entrasse lá naquele diretório, tá? Disco, barra, disco 1, ele vai entrar no diretório. Só que o diretório não está montado no sistema de arquivo lá. Então, não tem nada lá. Se eu der um mount, ó, mount, barra, dev, né? SDB 1, tá joia? Eu vou montar dentro de disco no disco 1 e der um ls, aí não foi nesse que a gente criou aqueles arquivos lá, né? Vamos lá. Deixa eu ver se foi no outro lá, no SDB 2. Eu vou montar lá no 3. Disco 3. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui no seguinte. fdisk -L. Ah, é o SDC, né? O SDC1 e SDC2. Então, a gente montou o SDC1 lá no 2, que era o padrão que já estava. O SDC 2, tá certo? Ó, o SDC 2, aí eu monto lá no disco 3. Se eu dou um ls barra disco 3, aí ele tá lá montadinho, né? Disco 2 e o disco 1. Tá certo? Aí, pessoal, para a gente ver um outro exemplo aqui, qual vai ser? Outro detalhe aqui por que apareceu aqui, pessoal? Vocês sabem dizer por que no disco 1 apareceu esse cara aí, todo populado? Porque na hora de montar, eu montei colocando o endereço errado, né? Isso não tem problema, a gente só montou num outro ponto de montagem. Ó, fdisk -L. Foi o que eu fiz. Naquela hora,
eu montei o SDB1 lá no disco. O SDB1 já estava em uso, que é aquele cara nosso lá, ó, o padrão, que já existia na máquina. Aqui, ó. Certo? Já existia esse cara. Na verdade, eu teria que ter montado esse cara aqui, ó, o SDA1. Ó, FDISC. Se eu der um DF-H, aí tá lá, ó. Tem um SDB1, aí tem o SDC1 está montado no disco 2. O SDC2 está montado no disco 3. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é montar o SDA, o SDA1. Acabei montando errado. No disco 1, que não está aqui, é o SDA1. SDA1. Tá? Agora, se eu der um CD, um LS, barra, disco 1, agora está lá, ó, montado. Porque naquela hora eu acho que eu tinha feito isso aqui, ó. Eu coloquei SDB DB1. E aí esse cara, ele já estava sendo usado em outro ponto de montagem, né? Em qual outro ponto de montagem? Ele estava montado no barra, né? Que era todos aqueles diretórios do nosso sistema. Agora, pessoal, vamos lá fazer o seguinte. Clear. Vamos plugar aqui o meu HD, simulando que a gente está botando um pendrive na máquina. Vou dar um desconect aqui. Tá? Dá um desconect. Tá lá, né? Minha máquina. Aí eu vou plugar ou um HD quente, certo? Que pode ser hot plug, ou então um pendrive, qualquer dispositivo. Se eu plugar ele, certo? Na máquina, ele vai ter que reconhecer, né? Então aí ele está dando erro porque ele não está mais reconhecendo o meu HD. Ó. Agora ele reconheceu, ó, que eu tinha desplugado ele. Aí, ó, pluguei ele. Eu pluguei. Aí ele reconheceu ali, ó, como SDD. Esse HD, ele plugou como SDD. Então tem o SDA, SDB, SDC e o SDD. Beleza? Aí a gente vai, ó, ele reconheceu, blá, blá. Vamos ver aqui, ó, F disk menos L. Vamos ver ele aqui, ó. Ele está aqui, ó, pessoal. Olha ele aqui, ó. Esse meu dispositivo SDD, o quarto disco, ABCD, é de 500 GB. Então, o que eu vou fazer agora? DF. Ele não está montado, né? Então, eu não posso usá-lo. É a última etapa que eu tenho que fazer. Então, eu vou montar ele. Ele está reconhecido como SDD, né? Está lá, ó. SDD. Como ele já é uma partição já formatada, e é uma partição que ele foi formatada unicamente, e não foi nem pelo meu sistema de arquivo aqui, meu Linux, ele está reconhecendo como sendo esse dispositivo já partição. Eu não tenho ele SD1, não SDD1, SDD2. Se tivesse sido particionado assim, com várias partições, estaria aparecendo aí, cada uma delas, que é um HD externo. Mas pode ser um pendrive, pode ser um HD cheio, né, com uma partição única. Então, vamos montar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, mkdir, vou criar um diretório vazio, né, para montagem dentro dele.
esse diretório vai se chamar assim, ó, HD backup. Tá lá. Aí eu vou montar, né? Mount /dev, certo? Quem? SDD, né? Aonde? No HD backup. Ele não está reconhecendo por quê? Não criei. Tá, eu acabei criando ele dentro do disco 1, né? Eu criei ele dentro do disco 1, ó. Então, deixa eu posso montar ele lá, mas o ideal é que a gente... O padrão, pessoal, é que muita gente utiliza os pontos de montagem ou no /mnt, certo? cd /mnt, certo? Ou então em mídia. Mídia é alguma coisa. Então, vamos criar aqui, dentro de mídia, então, mkdir, aí HD backup. Agora a gente vai montar mount /dev sdd /media HD backup. Então vou montar esse cara aí, ó. Vamos ver, ó, tá montando. Pá. Aí ele disse que não pôde montar. Por quê? Ele deu pau lá no sistema de arquivo, né? Eu acho que ele não reconheceu. Esse meu HD é NTFS. Vamos colocar aqui, ó, -T, NTFS. Vamos ver. Ele colocou lá, ó. SDD doesn't seem to have a valid NTFS. Maybe on device, use... Tá. Provavelmente deve ter tido algum problema na hora de eu ter desplugado ele para plugar ele para reconhecer. Ah, não, pessoal, tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. O SDD1 apareceu aqui, ó. Eu não lembro da outra vez ter visto ele, não. Aqui, o SDD1. Tá? Então, vamos lá. SDD1. Aí, porque eu tinha desplugado ele sem ter salvo alguma coisa, aí ele deu problema, né? Tinha lá que vai ter que fazer uma verificação mínima ali, por causa de uma desconexão abrupta. Agora, pessoal, se eu der um CD /mídia, tá? HD backup, tá lá dentro. Certo? Aí eu estou dentro do meu HD. Tá joia? Aí, quando for no ano que vem, aí eu dou para vocês esse cara aqui, ó. Cadê aqui? CD. Mídia, HD, backup. CD do aluno. CD do aluno. Aí tem aqui, ó, um monte de informação importante aí, tá? Útil aí para o papiro lá na escola, tá joia? Material de estudo interno lá, certo? Hinos e canções, informações ali que eu sei que vocês vão precisar, tá joia? Vamos lá.
E aí, pessoal, para finalizar, com certeza, eu tenho fé que vocês tudo vão passar. Vai, graças a Deus, a gente está conseguindo evoluir aí bastante. Pessoal, o fluxo dessa aula aí, que é que a gente se resume em quê? Certo? Eu tenho que criar uma partição, tá joia? Mas primeiro eu tenho que reconhecer, né? Eu reconheço, tem que reconhecer. Aí, depois eu crio lá uma partição com o FDisk, o Parted, né? Aí tem o SFDisk, o CFDisk. A gente só abriu a tela para ver lá, né? O Parted, tem o GParted, que é um Graphical Parted, né? A gente já viu. Depois disso, aí a gente tem que formatar a partição. Aí formata no sistema de arquivo que a gente quer, tendo possibilidade de ter a opção do journaling, né? O sistema de arquivo faz o controle de ACLs, aonde? No Inode, né? Lembra lá, tem 3 tipos de bloco, cada sistema de arquivo, né? O bloco, o superbloco, informação sobre todo aquele HD, que quando uma requisição chega, ele precisa, para entrar no HD, e não ficar perdido para encontrar os dados, ele precisa consultar uma tabela ali, mãe, e ele vai descendo uma hierarquia, né, de índices, né? Vamos supor assim. Então, ele acessou essa tabela master lá do HD, que é o superbloco. Beleza. Depois, ele acessa o Inode, que é um index de informações de cada arquivo. Cada arquivo tem os seus inodes que dão informações a respeito de dados ali do arquivo. Data de criação, proprietário, informações de ACL do arquivo e ponteiro também para os dados do arquivo. Quem guarda é o Inode. E num outro nível de tipos de bloco de dados é os dados efetivamente, o conteúdo. Então, por isso que essa importância aqui da formatação, escolhendo o sistema de arquivo que a gente quer. Depois disso, aí a gente tem a montagem. Aí a gente vai usar um monte, né? Ou um monte para desmontar. Depois, a gente, se quiser, é opcional, a gente pode usar o FSTab para que toda vez que o sistema operacional inicie, ele monte o nosso sistema de arquivos. E aí vamos falar um pouquinho aqui sobre swap. Swap, pessoal, é o gerenciamento de memória temporária, né? De memória virtual. Tá joia? Permite manter páginas para serem reutilizadas. Então, o que acontece? Na minha máquina, eu tenho lá 4 GB de memória RAM. Um exemplo, 4 GB. Aí tem vários programas executando. Vai chegar uma hora que aqueles 4 GB tocou, não tem mais. Se eu tiver uma memória virtual, ou a swap, ele estende essa memória. Ou seja, aqueles programas que precisam estar na memória, mas eles não estão executando agora, ou estão executando, estão sendo utilizados aqueles dados lá, mas não tanto com tanta frequência, quem escolhe isso daí são os escalonadores, né, de processo, escalonador de memória, aliás, o escalonador de processo. Ele verifica quais os dados, né, que ele precisa para processar. Então, ele vai armazenar na memória, ou de registradores, ou na memória cache, ou na memória RAM, ou na memória virtual. Tem essa hierarquia, né, vai descendo. Então, quando ele chega a jogar esse dado para a memória virtual, para a swap, é porque ele precisa ainda daquele dado, ele não quer jogar para o disco, ele precisa ainda daquele dado que está sendo utilizado, mas o escalonador, ele joga para a memória virtual aquilo que não tem uma frequência muito grande. Porque o que tem muita frequência de uso, é melhor deixar na memória RAM, que é mais rápida do que o processador se ocupar em utilizar uma chamada de sistema para ir dar no disco, acessar um dado que está lá na memória virtual, mas está no disco. A memória virtual é a extensão, né, da
memória, mas está presente no disco. Para o kernel, é transparente. Quando você coloca lá a memória virtual, ou swap, quando você estende, vamos supor, eu tenho fisicamente 4 GB, e coloquei uma swap de 2, para o kernel, aquilo ali é uma faixa de endereçamento de 6 GB. Ele tem de memória 6 GB. Então, ele vai utilizando. Na hora que ele topar lá nos 4 GB, para ele é transparente, ele vai continuar utilizando a memória do computador. Só que aquelas rotinas que o escalonador verifica que não tem muita frequência de uso, ele coloca nos endereçamentos, que são os endereçamentos relacionados com memória virtual. Tá? Mas é transparente isso para o processo. A título de endereçamento, tá? A referenciação, lá endereço, acesso endereço tal. O processador manda lá uma requisição, uma chamada de sistema, acesso endereço tal. Aquele endereço XPTO, ele tem lá um endereçamento, aí o kernel na chamada de sistema vai saber que aquilo não está na memória RAM, está na memória virtual. Isso aí, pessoal, a gente detalha na parte de arquitetura, tá? É bem interessante. Deixa eu ver aqui. Só que uma memória RAM, uma memória swap muito grande, não é bom. Tá? Não é bom. Por quê? Porque se eu tiver muito conteúdo lá na memória RAM, lá na memória virtual, na memória swap, o processador ele vai utilizar um recurso. Ele vai jogar para lá. Só que essa da switch, de ir lá buscar aquele dado, trazer para a memória RAM, tá? Traz para a memória RAM, coloca na prioridade, executa, depois joga de volta lá para a memória swap, aquilo ali dá uma sobrecarga. Por isso que não justifica-se se utilizar de uma memória virtual muito grande. Você pode utilizar uma memória RAM, uma memória virtual, de tamanho específico, X, de acordo com o número dos seus processos, você tem que avaliar direito aí. Mas uma memória virtual muito grande pode gerar gargalo, porque o sistema pode entender. Como o kernel é transparente, ele simplesmente vai jogar nos endereçamentos de memória alta, lá que aqueles endereçamentos dizem respeito à faixa, que já não é de memória RAM, mas sim da memória virtual, né, da swap, e aí ele vai começar a ficar mais lento, os processos vão ficar mais lentos, porque tem muita rotina que está na memória virtual, ele tem que ir lá buscar, trazer, processar, levar, isso aí ocupa muito o tempo do processador. Então, quando você tem uma memória virtual, ela serve sim para te dar um auxílio no processamento, né, de memória, estendendo um pouco mais a memória RAM, mas nem tanto. Então, você tem que saber avaliar isso daí, porque às vezes pode ser melhor você ter que ver, não, agora eu tenho que aumentar a memória RAM. A quantidade de memória que eu tenho que alocar a mais, ela é de memória RAM e não de memória virtual. Lembrando que a memória, quanto mais próxima do processador, mais rápida ela é. E o custo aumenta, né, à medida que a memória fica mais próxima do processador. Então, uma memória virtual, uma memória swap, que é o HD, o custo é baixo. Aí, memória RAM já aumenta um pouquinho. Memória cache, né, que fica interna dentro do processador, já aumenta um pouquinho. E o registrador. Dependendo da arquitetura, quanto mais registradores tiver o processador, pode ser melhor. Ou quanto mais memória cache tiver dentro do processador. Isso tudo é questão de hierarquia de memória, né? A gente tem aqui... Pessoal, ficou entendido aí essa parte? Não sei se eu falei atropelado, se... Beleza, então. Isso aí, pessoal, vocês têm que estar com isso afiadinho, hein? Beleza. O ID da memória swap é o 82. Tá? A gente for ver lá na tabela de partição, é 82. A gente tem cada tabela tem um código. Aliás, cada tabela não, cada sistema de arquivo tem um código. Deixa eu mostrar aqui para vocês.
Tá. Vou entrar lá no ambiente do usuário. No home aqui. Certo? Beleza. Então, vou dar um fdisk, tá? Barra dev sda1. Tem uma das opções aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui, que mostra edit, toggle, print menu, add, create, change, verify, partition table. Verify, não. Aqui, ó, list know partition types. Aí, todas as partições, os tipos de partições conhecidas. Então, é -L. Aí, ó, ele dá o código que aquele sistema de arquivo é reconhecido, né? Então, ó, o 80, cadê lá, ó? Ele coloca lá, 83 é o padrão do Linux. 82, swap. Ó aqui, ó. Swap. 83 Linux. Cadê o NTFS aqui? NTFS 7. Isso aqui, às vezes, é importante, caso não esteja aparecendo no label qual que é o sistema de arquivo. Então, você tem uma numeração. Todo sistema de arquivo, ele tem um ID. E esse ID está aqui, essa tabela, para você consultar. Aí você pergunta assim para mim, mas isso aí vai cair na prova? Não. Isso aí é experiência prática. Já aconteceu comigo. Eu estou lá, eita, qual que é o sistema de arquivo que está aqui, nesse cara? Ele está lá o ID dele, do tipo de sistema de arquivo. Mas não estava mostrando qual que era o label, qual que era o nome do sistema de arquivo. Tem essa tabela aí que mostra. Tá, joia? Aí você vai poder fazer qualquer uma outra ação, montar um sistema de arquivo baseado naquele sistema de arquivo que existe lá, ou formatar. Vamos sair aqui sem salvar. Tá joia? E aí, vamos voltar lá. Outro detalhe. Aí tem aqui, ó, MKFS. Esse cara aqui torna uma partição como swap. Tá joia? Vamos dar uma olhada lá. Vamos pegar uma daquelas partições que a gente criou e botar ela como swap. Então, eu tenho lá, ó, MKFS. MK. MK Swap. MK Swap, aí eu vou colocar lá o dev, tá? O SDC1. Eu vou colocar como sendo swap esse cara. Tá? O dispositivo está ocupado, então eu vou desmontar ele. Tá? O mount dev SDA1. Desmontei. Aí vamos tornar swap. Easy. Vou dar um mount -F aqui. -F. Não está montado. Device or resources busy. Talvez seja porque ele esteja formatado já, né? Vamos entrar lá no... Vamos descobrir agora. Vamos por aqui pelo gparted. É mais rápido. Eu vou remover a partição lá.
Mas foi o SDA1. Vamos ver aqui, ó. O mount SDA1. Ah, pô, obrigado, viu, Bruno? Beleza. É isso mesmo. Vamos colocar lá no SDA1, certo? Aí, ó, ele colocou lá, ó, joia? Então foi isso. Eu acabei desmontando um outro disco. Aí desmontei o SDA1 e aí montei ele lá, ó. Joia? E aí ele está como swap. Vamos ver. Ó, fdisk. Não, vou dar um df -l -h. E aí vamos ver lá, ó, se ele reconheceu aqui como sendo swap, aquela área lá. Ele está montado, só não está aparecendo aí, né? Vamos ver aqui, ó. Fdisk -h -l. Vamos ver lá, né? Ele não reconheceu aí como suave. Talvez eu tenha que formatar ele, né? Formatar ele e na hora na formatação ou da criação, na hora da criação, o que acontece, pessoal? Eu tenho que criar a partição e definir o ID da partição como 82, né? A gente colocou lá como ele como NTFS. Desculpa, como XT2. Outros como XT3, XT4. A gente tem que criar ele como swap. Depois, a gente vai e executa ele. Aí ele vai montar. Tá? Ele já monta. Swap on, ativo swap. Vamos executar esse cara para ver se ele converte lá. Porque aquela partição, a gente criou ela como XT2, né? Vamos colocar aqui. Swap on. Aí vai ser lá, né? Dev barra SDA1. Vamos ver lá se ele reconheceu. Não, fdisk -l. Não reconheceu, pessoal. Então, a gente tem que formatar ele como tipo de sistema de arquivo, né? Swap. Swap on, swap off. Desabilita o swap. Free vai mostrar gerenciamento de memória. Vamos lá dar um free. Ó, free -h. Aí tá lá, ó. Ele colocou lá, ó, certo? E a gente tem também, certo? Esse aqui, ó, V. Deu um branco aqui, pessoal. Tá, é o VM Stat. VM Stat. É de memória virtual, né? Virtual Memory Stat. Esse cara mostra pra gente também as estatísticas de memória virtual. Tá? Vamos ver aí, ó. E tem no help dele. Esse forks aqui, certo? Esse "-f", são os processos, né, que são criados desde o boot. Ele coloca aqui, né? Estatística de disco.
partição, unit. Aí, pessoal, a gente tem esses comandos aqui, ó. O FSCK, que é o File System Check, faz uma verificação. Aqui ele faz uma verificação de todo o sistema de arquivo. Ou aqui, somente teste com N e Y, assume lá sim para todas as perguntas. Que perguntas? Caso no bloco tenha algum problema, dê lá algum erro, tipo tem bad block e tudo mais, ele vai te perguntar lá se tu quer tomar alguma ação. Se você colocar o "-y" na hora, ele já vai assumir o padrão lá de manutenção dele, né? De tentar bloquear aquele bloco defeituoso para não mais usar. Deixa marcado, né? O DF mostra para a gente o consumo de espaço em disco por cada device, por cada partição, e o DU por cada diretório. Então, a gente entra lá, ó. Tá? Vamos entrar aqui, ó, CD barra mídia HD backups. Se eu colocar aqui, ó, DU menos C, ele vai colocar lá para a gente todos os arquivos, certo? E no final ele dá lá um